Oi, gente, tudo bem? Hoje tem entrevista no Mãe Sem Receita e eu tô tendo o prazer de conversar com uma pessoa que já é uma referência na educação de pais e filhos, a portuguesa Magda Gomes Dias, que é autora de 2 best-sellers e é a fundadora, a criadora da Escola da Parentalidade e da Educação Positivas em Portugal. Magda, obrigada por ter topado gravar comigo, é um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo meu, estar aqui no Brasil e estar aqui contigo também para este bate-papo, é assim que diz, não é? É assim que se diz aqui. Isso, a Magda está aqui em São Paulo para uma formação, ela vai contar um pouquinho mais, aqui no Hotel Pestana, que também é onde ela está hospedada, e tem gente do Brasil inteiro por aqui. Conta pra gente como é que foi essa decisão de vir para o Brasil. Então, eu estava a receber algumas pessoas do Brasil nas minhas certificações em Portugal e tinha muitos contactos e comecei a ter alguns pedidos de pessoas que me diziam: porquê é que não vais aqui ao Brasil? Era mais simples para mim do que fazer a viagem, enfim, a organização. E eu disse, realmente posso ir ao Brasil, então decidi marcar uma data, organizar a viagem e aqui o evento. E, portanto, reunimos aqui em São Paulo uma turma de 30 pessoas muito entusiasmadas pelo tema, muito interessadas pela área da parentalidade e da educação, sejam elas profissionais, em vias de serem profissionais da área, ou apenas mães e pais de crianças que se interessam pelo tema. E vamos ter a mesma certificação na próxima semana no Rio de Janeiro. As 2 turmas estão completamente esgotadas. Vamos voltar no final do ano, essa é a boa novidade, aqui a São Paulo para mais uma edição desta certificação e mais uma também em inteligência emocional, que vai complementar esta certificação em parentalidade e educação positivas. Que demais! Antes da gente falar um pouquinho mais, contar um pouquinho da sua história, como que você chegou nesse ponto de se tornar esta referência, eu queria te perguntar como que você avalia assim, esse interesse maior, esse crescimento desse interesse de pessoas que querem se transformar em educadores parentais ou que querem se capacitar para lidar melhor com seus filhos. Ok. Então, eu vejo que há muito interesse nesta área por vários motivos. Eu tenho trabalhado em Portugal, eu posso falar sobre Portugal, aqui o Brasil estou a começar a conhecer as pessoas e as dinâmicas em Portugal. Assistentes sociais, advogados, enfermeiros, professores, pais, pessoas de outras áreas também que nada têm a ver, começaram a perceber que as coisas mudaram, o mundo mudou, os adultos mudaram e a forma como nós nos relacionamos uns com outros tem um impacto, naturalmente. A forma como nós conversamos uns com os outros, nos relacionamos, construímos as nossas rotinas, tudo isso tem um impacto na vida das crianças. E quer os profissionais, quer os pais, portanto profissionais, eu dizia professores, médicos e por aí fora, e os pais começaram a perceber que estão sem recursos. Okay? Porque eles próprios estão diferentes, não querem educar com base naquela autoridade mais antiga, com base no castigo, na humilhação, na palmada, eventualmente, não querem ser aquele modelo da autoridade que um dia fizeram com eles, e na ausência desses recursos de educação e de relação, estão à procura de ferramentas, estão à procura também de se reinventarem enquanto pessoas, porque querem estabelecer relações com as crianças, sejam eles profissionais ou pais. E é neste estabelecimento da relação que as pessoas se vão reinventar, porque não querem usar o modelo antigo, como eu estava a dizer. Então há cada vez mais interesse, porque eles percebem que não têm as ferramentas para as crianças de hoje, para o mundo de hoje. Então vêm à procura delas e o que é que encontram? Não só ferramentas, mas também novas questões, novos desafios, vão-se uma nova construção da própria pessoa, e isso tem cada vez mais interesse, porque as pessoas não andam aqui, como se diz em Portugal, por andarem a ver os outros. Elas querem trazer significado para as suas vidas. E esta certificação e estas formações que nós vamos tendo não trabalham só técnicas, trabalham essencialmente a pessoa em si. Isso é que é fantástico. A gente só é capaz de ser diferente quando a gente se transforma, né? Você Justamente. disse isso, então essa busca de como melhorar essa relação acaba, então, conectando a pessoa com ela mesma. Exatamente. E leva ela a se transformar para ela conseguir ser diferente. É isso tudo. É isso você começou a sua carreira, como você se formou
em estudos europeus, verdade. que é uma espécie de relações internacionais, como ela já me disse. Mas pouco tempo depois já começou a estudar inteligência emocional. Você sempre teve esse interesse por pessoas, por educação, por formação. Isso sempre esteve na sua vida, né? Sim, talvez porque seja aquariana, não sei. Aquariana. Aquariana. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de relações, sempre me questionei sobre as relações, os jogos de poder, as coisas ditas e não ditas de todas as relações. Todas as relações têm estas intrigas, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, eu sempre quis ser professora. Sempre soube que não queria ser professora de primária, da escola primária, mas quem me inspirou para isso foram justamente os meus professores, para ser professora. E ao mesmo tempo sempre gostei de relações humanas. Sempre fui muito curiosa em relação a isso. E trabalhei um ano com a Comissão Europeia, na área em que me formei, e no ano a seguir fui chamada para trabalhar num departamento de formação de uma associação empresarial em Portugal, no Porto. E foi nessa altura que eu comecei a interessar muito pela área da formação profissional para adultos, em Portugal, e nessa altura surgiu a oportunidade de fazer uma grande certificação em inteligência emocional. Foi por volta de 2005, em setembro de 2005, veio uma empresa americana a Portugal e eles eram fora de série, eu não perdi a oportunidade e fui fazer essa grande certificação em inteligência emocional, que de facto foi o que me alavancou para depois começar a trabalhar com empresas, a trabalhar com líderes, a trabalhar na área da gestão de conflitos, da liderança, da comunicação positiva, da assertividade, enfim, e tudo isso me foi depois, não sabia eu, mas foi-me conduzir até à área da parentalidade. Ela contou, antes da gente começar essa gravação, de que desde a formação em 2000 até o momento em que ela lançou o primeiro livro, em 2010 ela se formou como coach, né? Exato. Você fez uma longa formação como coach. E aí ela conciliou essa vida profissional, atuando na área de formação de pessoas, com o trabalho, inclusive de escritora, né? Vamos Sim. mostrar o seu primeiro livro. Esse livro, Crianças Felizes, é o primeiro livro dela, de 2015. É verdade. Virou um best-seller. Virou um best-seller, já está na 9ª edição em Portugal. Em Portugal. Tem sido uma grande referência para a área da parentalidade e educação positivas, porque condensa tudo aquilo, condensa toda a base do modelo de trabalho que nós desenvolvemos na Escola da Parentalidade. E, portanto, quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre o nosso modelo de trabalho, existem várias filosofias. Este é o nosso modelo de trabalho que aqui está, e ele tem, de facto, eu tenho tido a sorte de que este livro tenha chegado a muita gente, porque de facto tem inspirado e entusiasmado as pessoas para a sua missão enquanto pais, enquanto profissionais, e tem-nos despertado para o tema. E tem-nos despertado essencialmente para uma coisa que para mim é o mais importante, que é para o papel de cada adulto na vida de uma criança. Você, antes da gente falar do próximo livro, eu estudei um pouquinho sobre a história dela, antes da gente marcar essa conversa. E tem uma frase sua que eu acho muito interessante, que é: ser pai e mãe é um trabalho cansativo e às vezes difícil e desmoralizante. É porque tu fazes, aconteces, insistes, tens paciência, renovas-te, vais-te deitar cansada, exausta e dizes assim: no dia a seguir eu vou conseguir. E voltas e deitas-te muitas vezes desmoralizada, frustrada, exausta, sem saberes o que vais fazer. Faz parte da equação de ser pai e mãe, está no pacote. Mas ao mesmo tempo, o reverso da medalha, não é? O outro lado da medalha, é que quando tu consegues que o teu filho atinja pequenas conquistas e tu própria consigas que ele se autorregule, que aprenda a ter coragem para enfrentar um colega e foste tu que ajudaste, isso é o teu alento. Tu dizes: não, eu estou a fazer, é para isto que eu sirvo, é para acompanhar o meu filho. Então também tem o outro lado, mas não podemos achar que só tem um lado, que é o lado bom. Todas as relações têm os lados difíceis e nós crescemos, as relações dão saltos quânticos por causa desses desafios. Porquê? Porque nós superamos-nos
não é? E os nossos filhos connosco. Então estes saltos, esta parte desmoralizante, desgastante, faz parte. E quando nós atingimos algumas coisinhas, é isso que nos vai dando energia. Portanto, mas é preciso ver a parentalidade com estes ingredientes também. Não é só coisas boas, não é? Tenho uma amiga minha que costuma dizer: é mais fácil ser mãe de um filho fácil que um filho difícil. Difícil no sentido em que... Desafiador no sentido de o que eu faço agora. Exatamente, exatamente. Agora, este é o segundo livro e também é um best-seller. Como é que foi? Você já tinha ele quando estava escrevendo o primeiro? Conta essa história. A ideia já tinha, já. Então, o Berra Baixo começou por ser um desafio no blog. Então, como é que surge este desafio? Eu trabalhei com uma mãe, ela veio a várias formações minhas e estava a fazer coaching comigo para algumas questões. E então, uma vez ela diz: Magda, eu já li o teu livro, Crianças Felizes, eu já li livros de outros autores, eu já fiz todas as tuas formações e eu não consigo deixar de gritar com os meus filhos. Fez tudo, sabia tudo, toda a teoria. Isso é uma realidade na vida de, sei lá, 10 em cada 10 pessoas, talvez, né? Sim. Tu fazes, tens o treino, tens o conceito teórico, sabes tudo e na hora H gritas. E isso é extremamente frustrante. E então ela disse-me isto com uma frustração tão grande. Eu percebi a tristeza, o desespero dela. E pensei: posso ajudá-la. Eu posso ajudá-la. E então decidi, já a conhecendo um bocadinho, decidi lançar-lhe um desafio. E disse: eu vou-te dar 4 semanas para deixares de gritar com os teus filhos. Ela como a sua paciente? Sim, como minha coachee. Exatamente, como minha coachee, como minha cliente. Então, nós começamos e eu fui trabalhando com ela e fui anotando os progressos e por aí fora. Não quer dizer que ela hoje em dia não grite. Mas este processo das 4 semanas teve um impacto enorme nela. Porque ela percebeu que estava tudo nas mãos dela. Ela não gritava por causa das crianças. Então ela percebeu que era autorregulação, ela percebeu que era necessidades dela, ela percebeu que era o poder pessoal dela, ela percebeu que era comunicar as minhas necessidades, comunicar os meus quereres de uma forma que era assertiva, que era respeituosa para com ela e para com os filhos. Então foi este o trabalho que nós fizemos. E resultou. Na mesma altura, surgiu uma cliente com a mesma questão. E eu decidi testar. E funcionou. Eu disse: eu não posso ficar com isto só para mim. Tenho que compartilhar. Exatamente. Que isso faz parte também, eu li, do seu propósito. Sim. Que é fazer ali, mas levar ao maior número de pessoas possíveis. Sim. Né? Ampliar essas ferramentas, né? O conhecimento dessas ferramentas ou dessas possibilidades. É isso. O blog tem material gratuito. O YouTube, eu tenho uma página de YouTube também com vários vídeos. Tenho os podcasts que saem todas as semanas à segunda-feira no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, noutras plataformas também, estas são as mais conhecidas. E então, tens os podcasts, tens livros, tens artigos, tens os livros, tens as certificações, enfim, não há motivo nenhum. Caso tu tenhas algumas situações em casa que te estão a causar desafios, frustrações, que não te estão a deixar viver a parentalidade ou exercer a tua profissão com as crianças ou com famílias, se não estiveres a conseguir exercer a tua profissão ou o teu papel parental, não há razão para não ires buscar informação. Porque podes ser ajudada. Isso pode trazer muito conforto. Porque tudo aquilo que toca em famílias e em crianças toca no futuro. E não há motivo nenhum para nós não pedirmos ajuda, não buscarmos informações para exercermos melhor o nosso papel. Então, essa é a minha missão, é de facto levar mais felicidade. Parece um clichê, mas é levar mais felicidade às famílias, às instituições, aos profissionais, para que eles possam trabalhar com melhores ferramentas, mas, essencialmente, possam ver o ser humano, ou os seres humanos têm à frente deles, e conseguir adaptar as informações, o conhecimento que têm. Eu acho importante dizer que um pouco essa sua formação e essa sua noção de que é possível
fazer diferente, é possível fazer melhor, é possível ter mais felicidade nessas relações, tem a ver com essa sua formação como uma pessoa que trabalhou com recursos humanos ao longo de 15 anos, sim, né? E você percebia nos adultos que talvez a origem, a educação na infância tivesse a ver com a atuação deles no mercado, a forma como eles respondiam aos desafios. Exatamente. Foi justamente assim que eu fui parar à área parental. O meu interesse nasceu por acaso. Ou seja, não foi porque eu estava a pensar ser mãe ou já depois de ter sido ser mãe. Nasceu de uma curiosidade. Eu estava a trabalhar há alguns anos, eu trabalhava com muitas empresas no país todo, em Portugal, e há 3 anos eu estava a trabalhar com uma empresa no centro do país. Ia lá 3, 4 vezes por ano, trabalhar equipas. Chefias intermédias, as equipas mais abaixo. E durante 3 anos fui trabalhando essas pessoas. E no 3º ano comecei-me a dar conta que eu conhecia muito bem as pessoas, que elas já me conheciam e que algumas não tinham mudado. Parecia que aqueles 3 anos não tinham passado por elas. Elas pareciam exatamente iguais como no primeiro dia. E eu perguntava-me, não é por falta de oportunidade de formação, porque estão a ter formação. Será que sou eu? Será que é a história delas? E então comecei a colocar muitas questões. Comecei a colocar-me a minha em questão, enquanto formadora e em relação aos métodos que eu estudava, que eu usava. Comecei também a discutir com outras pessoas, a falar com outros alunos meus a perceber o impacto da formação que tinha tido neles. E tornei-me extremamente curiosa em relação a essas pessoas. E comecei a querer saber um bocadinho mais sobre elas. E ao mesmo tempo comecei a procurar mais informação sobre educação, porque comecei a perceber que poderia ter que ver com o mindset da pessoa, com a estrutura mental, não é? A arquitetura mental dessa pessoa e também com aquilo que ela viveu na infância. Não tem que ser traumas. Uhum. A educação, as experiências que ela teve, os pais que teve, a envolvência. E comecei a perceber que isto é um impacto gigantesco. Não é o 100%, porque a estrutura mental não é, tem um grande impacto, mas as experiências, as pessoas que nos desafiam ou não nos desafiam, aquilo que nos dizem, aquilo que nós ouvimos em crianças, tudo isso tem um impacto enorme no futuro, não é? E na forma como nós nos vamos colocar na vida. Claro que temos livre-arbítrio, podemos nos desenvolver, e havia ali pessoas que evoluíram e outras não. Mas pode ser mais difícil para quem não teve esses recursos desde sempre, né? Exatamente. É mais difícil você ativar e falar, e agora, a partir de como é que eu vou fazer? Então, se você tem desde a sua formação, você isso reage pode ajudar. melhor. Pode ajudar. Então, eu comecei a ficar muito interessada no tema e continuei a dar essa formação que estava a dar normalmente. Mas nos intervalos, falava sobre isso. E então, eu comecei a ver o entusiasmo das pessoas. E algumas no final pode reservar 10, 15 minutos para falar sobre isso, sobre a parentalidade. Eu comecei a partilhar, comecei a trabalhar devagarinho nessa área e pronto, e foi assim que comecei a fazer mais estudos, a trabalhar enquanto coach parental, depois fiz a minha formação em coaching e depois coaching lato sensu, portanto muito alargado, e eu comecei a especializar mais na parte parental. Porquê? Porque era a área em que eu percebi que tinha uma missão a cumprir. Eu tinha que estar lá para trabalhar com aquelas pessoas. E então, a partir daí, apaixonei-me por completo, quis saber mais, quis estudar mais, comecei a escrever, comecei a refletir, criei o meu próprio modelo de trabalho e, portanto, criei a Escola da Parentalidade também e estamos a trabalhar, então, agora aqui no Brasil, não é? Tenho as certificações aqui no Brasil, mas em Portugal, com famílias, com o governo também, algumas instituições do governo português, com escolas, com associações. Portanto, estamos aqui a levar o nosso modelo para levar mais felicidade e mais desenvolvimento às pessoas. Bom, vamos chegar então no seu 3º livro. Antes, você conciliou, né, essa carreira como profissional trabalhando em empresas, autora de livros. Você chegou a ter uma participação em programas de TV falando sobre isso, né? E aí, em 2016, você falou, não dá mais. Não. Entre 2015 e 2016, eu tive imensas solicitações
tive mais uma solicitação para escrever um livro, portanto escrevi o Crianças Felizes, que sai em 2015, e logo a seguir um novo livro que vai sair, é preciso redigi-lo. Há cada vez mais solicitações e eu estava com um pé numa empresa, não é? Com um trabalho de recursos humanos e outro pé num projeto meu. E com uma explosão de criatividade ao mesmo tempo, em que tu não consegues parar de escrever, não consegues parar de criar, não consegues... E ao mesmo tempo, mãe. Portanto, eu tinha uma disciplina enorme, porque eu acordava sozinha, sem precisar de despertador, às 4h30, 5 horas, trabalhava até às 7 da manhã, às 7 acordava, tomava duche, acordava a família, saíamos eles para a escola, eu para trabalhar, eu regressava ao escritório por volta das 2 horas, e das 2 até às 4h30, 5 horas, dava aulas, fazia sessões de coaching, escrevia, dava aulas, preparava temas, enfim, fazia gestão de uma série de coisas, ia buscar os miúdos, fazia a minha parte, a minha vida em família, deitava-os e era capaz de ficar a escrever mais um pouco. E fiz isto durante um ano. E ao fim do ano... Exaustivo, né? Uma rotina, sim, apesar da explosão de criatividade, torna-se exaustivo, né? Sim, é exaustivo e ao mesmo tempo parece uma corrida. Porque era para não perder a criatividade, porque aquilo era mais forte que eu. Mas é mais forte que eu até uma certa altura. O corpo respondeu, né? O corpo respondeu. Eu acordei um dia de manhã e disse: tenho que escolher. Tenho que escolher. Tenho que escolher. E porquê? Não é que não desse mais, eu sabia que aguentaria mais um pouco. Mas a partir daquela altura eu senti que o meu trabalho ia ficar comprometido. Em algum âmbito você ia perder a qualidade, né? Exatamente. Então eu ia deixar de fazer bem alguma coisa. E eu decidi que tinha que escolher. Bacana, dá vontade de ficar conversando o tempo todo, mas ela tem que correr porque ela tem as aulas, né? Então, falta só o último, não é? Ah, vamos falar do último livro. Mas eu queria te dizer, você foi mãe em 2009, sim, mãe da Carmen, depois em 2013 nasceu o Gaspar. É verdade. Então eles têm 10 e 6 anos, exato, muito fácil para mim, porque eu tenho filhos dos mesmos anos que os dela. E essa maternidade mudou o que para você? Porque você já era uma pessoa capacitada para falar sobre isso, por causa da sua formação, do seu olhar, da sua preocupação com isso. E a maternidade? O que é que ela me deu? Melhorou-me enquanto pessoa, não é? Nós, para sermos bons pais, nós só precisamos ser boas pessoas. Eu acho que isso me melhorou enquanto pessoa. E também me fez perceber que eu tenho uma enorme responsabilidade na educação deles. Não só em termos afetivos, mas também em termos de colocação clara de limites, de respeito dos meus próprios limites enquanto mãe, ajudá-los a respeitar os meus limites, fazer-me, não é? Comunicar-lhes os meus limites, ensinar os meus filhos a colocarem os seus limites aos outros também. E porque eu vejo que isto, hoje em dia isto falta. E nós andamos a falhar aí. Estamos a falhar muito nessa colocação dos meus limites enquanto ser humano, eu, Magda, em ajudar os meus filhos a colocarem os seus próprios limites. E depois toda a parte afetiva, que é importante. Não só de reconhecer as emoções deles, mas também fazer com que eles sintam que são importantes na minha vida, na nossa família, que eles encontrem o seu lugar. E os afetos é isso, que eles encontrem o valor que têm dentro da nossa família, mas o valor que eles têm para eles também e que vão exercer, que vão utilizar depois o seu valor pessoal, sabes? Claro. O seu poder pessoal. Entendi. Então, não só melhorou-me como mãe, mas tornou-me mais responsável e muito mais curiosa, sabes? Olhar para eles, olhar para cada situação que eles vivem e as outras pessoas com quem eu trabalho e me relaciono também. Eu acho que passei a olhar mais para as pessoas, claro, um olhar muito mais crítico. E a relação dos dois levou ao terceiro livro? Então, não foi a relação dos dois que levou ao terceiro livro, foi... Vamos mostrar aqui qual é o nome. Para de chatear a tua irmã e deixa o teu irmão em paz. Gente, isso daqui, quem não vive isso? Quem não diz isso, não é? Então era para ser conflitos entre irmãos, mas era básico, era um título básico. E eu disse, não, quero uma coisa que toda a gente diz. E eu dei por mim a dizer estas frases, ok, lá em casa. Mas, na verdade, a vontade de escrever o livro surgiu
de várias... De repente, isto é curioso que surge assim, de repente eu passei a ter cada vez mais pessoas a trazerem-me problemas com os filhos, da relação com os filhos. Entre eles também. Eles. É curioso que a minha primeira sessão de coaching foi por causa do nascimento de um irmão. Vinha um irmão para nascer e essa mãe queria trabalhar o nascimento, o acolhimento do filho que já tinha, acolher o filho que ia nascer. Mas, na verdade, este livro surge porque eu percebi que os pais, alguns pais que vivem os conflitos dos filhos, têm uma enorme tristeza. Pode ser frustrante, pode ser irritante estar a conciliar os conflitos dos irmãos e dos filhos, aliás. E muitas vezes a forma como eles estavam a tentar gerir piorava a situação. E eu via frustração nas famílias com quem eu trabalhava. Eu via tentativas de resolverem as situações e eles não estavam a conseguir. E de cada vez que eu trabalhava com estes pais, eles iam com formas de olhar, de procurar, porque cada criança sente-se amada de forma diferente. Então eu ajudava esses pais a olharem para cada criança e a definirem de que forma é que essa criança precisava de ser amada. E trabalhar com algumas estratégias. Então este livro surgiu disso, ajudou-me imenso, também na minha relação com os meus filhos. Experimentei muita coisa com eles também, mas eu gostava que as pessoas soubessem que este não é um livro sobre conflitos entre irmãos. Eu quando o escrevi e reli a última vez antes de o enviar para a editora, sabes, ainda estou a ver, quando fecho o computador, eu tenho a noção clara que este é um livro sobre amor, sobre aceitação e sobre respeito de cada criança. Que maravilha! Não é um livro sobre conflitos. Quem não leu, assim como eu, vai ler, né? Obviamente. Muito bom! Eu vou ter que te liberar porque você tem compromisso. Mas eu queria, assim, as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, podem... como que elas fazem para te achar, quem não te conhece? Então, fácil. Parentalidadepositiva.com é o site oficial onde estão lá os cursos, as formações todas e que te levam para o Mums the Boss. Mums the Boss, que é o blog. Que é o blog mumstheboss.com, mums com U. Se quiserem procurar por mim, basta um Google, fazem Magda Gomes Dias. Podcast, quem quer ouvir podcast pode receber o podcast todas as semanas também. Nessas plataformas ou através do WhatsApp também. Tem só que registar para o número, podem pôr Mums the Boss. Tá aqui, gente, E registam o número de telefone e passam a receber. O número tem mesmo que ficar registado, senão não conseguem receber. Tem o podcast, tem os livros que eu espero que venham a ser editados aqui no Brasil, porque ainda não estão. Precisamos aqui de uma editora, portanto, quem tiver a ouvir e tiver interesse pode contactar as editoras. E depois tem o canal de YouTube também. E tem cursos online que podem fazer, com vídeos e enfim, e terem estes conhecimentos todos. Acho que não estou a esquecer nada. Né? Tem todo Instagram também e Facebook. E Mums the Boss, gente, a mãe é a chefe, é a mãe que manda. A mãe e o pai, são os adultos. Neste caso é a mãe, porque é a mãe que escreve. Mas quem quiser ir dar the boss, força. Quem manda são os adultos, não é? Porquê? Porque somos nós que estamos no comando. Eu tenho uma pulseira que diz: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Essa mão é nossa. Essa frase é uma frase conhecida. É uma frase do Lincoln. Do Lincoln. Exatamente. E esta somos nós que temos a responsabilidade. As crianças hoje em dia isto e aquilo. Não. Os adultos. Somos nós que educamos. Somos nós que embalamos o berço. Perfeito para terminar. Obrigada. Adorei. Adorei. Gente, foi um prazer, Magda. Muito obrigada pela entrevista. A gente fica animado, né? Dá vontade de conversar o tempo todo. E aí, gente, olha, já deu todas as redes, todos os canais, todas as possibilidades. Vamos entrar nesses canais para a gente se informar com todo esse conhecimento que ela tem para dividir. E é isso. A entrevista de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.